Olá, amigos e amigas do Blog Calçadão. Voltamos aqui com a entrevista com a nossa companheira Kelly Maforte. Eu queria fazer só uma correção. O entrevistador, que sou eu, falou Zona Oeste. Nós não estamos na Zona Oeste, nós estamos na Zona Leste. Zona Leste é onde eu moro. Aqui é Zona Leste, onde tem uma área enorme de recarga do aquífero Guarani. E a importância aqui da Fazenda da Barra, do assentamento da Barra, ele extrapola essa questão também só da alimentação saudável, que já é uma coisa super importante. Ele é uma garantia de que essa região tem um processo de preservação ambiental que preserva o aquífero. Porque se não fosse a luta de vocês, isso aqui tudo já seria ocupado pela especulação imobiliária, com certeza, né? Lá atrás a luta também envolveu isso, né? Nós temos o plano diretor aqui em Ribeirão Preto, que já faz 2 anos e meio a 3, que está para ser votado na Câmara Municipal e não vota justamente porque o plano diretor ele tenta preservar a área de recarga do aquífero e a especulação imobiliária não aceita, então está esse embate, né? Essa é importante. Só queria fazer esse registro, Zona Leste de Ribeirão, que é uma região histórica de luta do MST e de preservação ambiental. Dando continuidade aqui, a gente está num processo de conjuntura internacional e nacional muito complicado, né? O MST tem feito um papel importante, trocando ideia com o Papa, participando de eventos internacionais com pessoas que lutam pela terra, que lutam por moradia. Como é que você está enxergando o processo dessa conjuntura tão complicada que a gente está vivendo, Kelly? Então, de fato, a gente vive no Brasil uma conjuntura muito adversa, né? Mas é claro que o que ocorre aqui no Brasil tem relação, né, direta com um processo de crise internacional do capital, né? Sim. E toda vez que o capital entra em crise, ele pressiona, né, com muita violência, com muita agressividade, precipita sobre os direitos históricos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, em nome, né, do capital reagir à diminuição, né, a queda, né, na sua taxa de lucro, ele vai para cima, né, intensificando a exploração do trabalho, né, retirando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é um processo em nível mundial. No entanto, né, aqui no Brasil, a crise econômica, ela também se combina a uma grave crise política, né? E é uma crise política, né, que depois se materializou com o golpe que nós estamos vivendo no nosso país. Esse golpe, né, ele está muito para além, né, do impeachment da presidenta Dilma, e ele tem sido dado, né, numa rapidez, né, que são várias medidas, quase numa terapia de choque, né, na sociedade brasileira, que faz com que a população nem consiga entender direito, né, o processo anterior e já esteja submetida a uma outra medida, né? Então, no curto espaço de tempo, né, nós podemos aí elencar, né, a questão, né, da medida, né, da PEC 55, né, que congelou por 20 anos os investimentos públicos, né, especialmente em saúde e educação, congelou por 20 anos o salário mínimo do povo brasileiro. Isso é muito grave, né? A outra questão, né, é da reforma trabalhista, né, que em breve também será votada, né, inclusive com uma previsão de nos próximos dias, né, regulamentar a questão das terceirizações em todas as categorias, e a mais cruel de todas, que é a reforma da Previdência. Exatamente. Né? Então, essa conjuntura, né, econômica, ela se combina com uma conjuntura política aqui do país, que tenta trabalhar uma ideia de corrupção de um único partido, né, e voltada especialmente, né, para o Partido dos Trabalhadores, e também muito focada numa pressão em cima, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, nós somos contrários a esse processo, né? Nós temos dito, né, que se configura no Brasil um processo de golpe, né? Ao contrário do que foi em 64, né, no qual os militares eram o protagonista do golpe, né? Nós podemos dizer que hoje o golpe atual, ele tem como protagonista uma articulação, uma aliança, né, entre uma parte do judiciário, uma parte da mídia, né, e até interesses internacionais, né, como a gente vê, né, também um interesse muito grande, né, sobre a questão do petróleo, né. Então hoje a Petrobras está sendo completamente desfigurada, né, isso claro tem a ver
com essa descoberta do pré-sal, né? Então, do ponto de vista dos interesses até de soberania nacional, né? Isso interfere. E a outra medida, né, que a gente pensa que isso está mais ligado ao agrário, mas tem a ver diretamente com a questão da soberania nacional, que é o tema da estrangeirização das terras, né? Então, também está para ser votado, né, a abertura total e restrita para que grupos estrangeiros comprem terras no Brasil, que hoje é proibido pela lei. Então, a questão do petróleo e da aquisição de terras por estrangeiros, isso mexe diretamente com os interesses nacionais, né? Então, nós precisamos estar muito atento a isso, porque esse golpe, ele tem a ver, né, com a burguesia que atua no Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, tem a ver com os interesses internacionais também. A gente tem uma grande dificuldade, você elencou aí um rol de ameaças, né, aos direitos do trabalhador e à soberania nacional. Mas é muito difícil a gente ganhar essa narrativa, chegar com essa narrativa no povo, né? Os movimentos sociais, os partidos políticos que estão envolvidos estão mobilizados de uma certa forma contra isso aí, mas nós competimos com um gigante muito grande, que é a mídia hegemônica, que acaba sempre ganhando esse discurso, acaba sempre impondo a narrativa da mídia, né, que é favorável a esses retrocessos, e acaba ganhando isso no seio das massas. A gente tem agora um processo mais pontual, que é a luta contra a reforma da Previdência. Tudo isso que você falou é aquela que impacta diretamente qualquer um. Todo mundo vai ser impactado pela reforma. E é uma reforma muito brutal, que vem retirar direitos, vem, na prática, acabar com a aposentadoria. Ninguém mais vai aposentar integralmente se essa reforma passar. Se você enxerga aí um ponto de unidade, um ponto de potencial para a gente conseguir chegar na dona de casa, chegar na mulher, chegar no trabalhador e conseguir fazer esse discurso, esse contraponto a esse gigante que a gente enfrenta, que é uma narrativa midiática. Você tem toda a razão, eu concordo com isso, né? A reforma da Previdência tem que ser o conteúdo principal de um grande trabalho de base que a gente tem que fazer na sociedade. E a gente tem percebido que, ao contrário das outras medidas perversas, a reforma da Previdência ela impacta diretamente. E as pessoas entendem rapidamente, né? Quando você diz, vai acabar com a tua aposentadoria, né? E na prática é isso, né? Porque é muito brutal, né? Essa questão de 65 anos de idade, igualar homens e mulheres, né? Isso as mulheres entendem rapidamente, porque toda mulher sabe que ela trabalha muito mais do que em relação ao homem. Isso por conta de uma sociedade machista, né? Por conta da divisão sexual do trabalho. E as mulheres, elas têm que desenvolver uma dupla, uma tripla, uma intensa jornada de trabalho, né? Então, as mulheres sabem, né, que na prática elas vão trabalhar muito mais do que os homens e igualar as idades, na realidade, é uma coisa muito perversa, especialmente em relação às mulheres. O outro aspecto é do aumento do tempo de contribuição, né? Quem fica 49 anos trabalhando, né, de forma ininterrupta, né? Então, para você ter aposentadoria plena, né, não é só começar a trabalhar aos 16 anos, mas é você ter uma oferta de trabalho, né, durante esses 49 anos de contribuição. Isso não acontece na vida de nenhum trabalhador, né? Então, acontece períodos de desemprego, né? Nós temos 13 milhões de desempregados no nosso país, né? Então, isso não corresponde à realidade, atende aos interesses da previdência privada, né? Então, é jogar os trabalhadores e trabalhadoras na iniciativa privada e também, né, consolidar de que a aposentadoria pública no país não vai mais existir. No caso dos rurais, é bastante grave também, né? Essa reforma da Previdência, ela atinge todo mundo, mas ela atinge principalmente os jovens, né, que ainda vão se aposentar, as mulheres e os rurais. Os rurais hoje, né, têm uma aposentadoria de segurados especiais, com a nova proposta deixarão de ser segurados, vão ser contribuintes, né, o que é uma contradição com quem produz alimento nesse país. Há hoje 15 anos, né, de rural, a pessoa se aposenta, isso vai para 25 anos, e todo mundo sabe que o trabalho na agricultura é muito mais penoso, né, está exposto, né, a todas as intempéries da natureza, né, a média de vida de um trabalhador rural, por exemplo, em Alagoas, é de 66 anos de idade, então significa que ele nunca vai se aposentar, ele vai morrer de tanto trabalhar sem aposentadoria. Então, mas tem muito potencial mesmo. Eu acredito que a reforma da Previdência traz um conteúdo que todo mundo entende. A última manifestação, né, do dia 15, ela mostrou a força, né, do povo em relação a isso. Eu senti um clima muito diferente no país e acho que a reforma da Previdência é o caminho para a gente, inclusive, derrotar o governo Michel Temer e avançar, né, para poder fazer frente a esse golpe. A gente vai para um terceiro bloco, mas é importante, né? Você colocou aqui um golpe, é um governo ilegítimo, porque
ele não colocou isso num processo adequado, democrático e eleitoral. Eu acho que nenhum governo seria eleito se na campanha eleitoral democrática ele defendesse uma reforma como essa. Então a gente não pode aceitar que um governo ilegítimo nesse ponto venha querer tirar direito do trabalhador com essa brutalidade toda, né? A gente vai para um terceiro bloco, voltando aqui, o terceiro e último bloco, conversando com a Kelly, acho que o papo está muito bom. Daqui a pouco a gente volta.